Oi, para quem não me conhece, eu sou a Anne e eu dou dicas de editais e de provas. Hoje eu voltei para falar do concurso do ATA, do Ministério da Fazenda, só que eu vou falar de uma coisa muito mais importante para você. Eu vou falar sobre o conteúdo programático que está lá na prova. E o que acontece, gente? Esse edital de 2014 mudou um pouco a cobrança de acordo com o último edital, que foi em 2012. E eu estou aqui para te explicar essas mudanças e mostrar para vocês algumas coisas que são mais prováveis de serem cobradas. O que eu quero dizer? Eu fiz uma análise que levou em consideração algumas coisas. A primeira coisa é, o que a ESAF costuma cobrar em provas, já que a ESAF é a instituição organizadora da prova do ATA. A segunda coisa é, o que é mais relevante cair nas provas do ATA? Eu comparei de acordo com os últimos editais. E uma terceira coisa, o que esse edital novo veio para acrescentar e que eu acho que você tem que ficar esperto? Então, se você está a fim de assistir, segura essa vinheta que eu já vou te explicar isso tudo. Bom, a primeira disciplina que eu vou falar é a disciplina de língua portuguesa, que é aquela disciplina que você não deu a menor moral para sua professora e agora você acha que sabe tudo e está pronto para fazer uma prova de concurso público. Pois você não está pronto, meu amigo, porque a disciplina de língua portuguesa, na verdade, são 3 disciplinas. A primeira é a gramática, que você realmente viu a sua vida toda. Mas é muito importante você fazer um curso de concurso público porque você não sabe a cobrança, que é bem diferente das provas que você fazia no ensino médio. A segunda coisa é a interpretação de textos, que é base para você. Na prova da ESAF, você vai ter que usar a interpretação de textos não só em português, mas em todas as outras disciplinas. Então, a interpretação de texto é muito importante para você se dar bem na prova toda. E a terceira disciplina que esse edital está pedindo é redação oficial, que são as normas de como você deve escrever para as pessoas que vão trabalhar com você no Ministério da Fazenda. Para todas elas eu te falo, vale a pena você fazer um curso. Por mais que você seja bom no português, vale a pena para você entender melhor a cobrança e revisar alguns conceitos e alguns nomes que você está guardadinho aí na sua memória, beleza? Na sua prova de língua portuguesa você vai ter textos longos, complexos e específicos. Eu falei isso naquele outro vídeo que eu analisei o edital. O que acontece? A ESAF normalmente coloca textos que tenham relação com o tipo de trabalho que você vai desenvolver. Você vai trabalhar no Ministério da Fazenda, então os textos são extremamente complexos e cheios de dados. Vão ter muitos números e gráficos. Então é muito importante que você faça um curso de interpretação de texto para saber analisar todas essas informações. Também coloquei aí na tela para você algumas das coisas que mais caem nas provas da ESAF, não necessariamente na prova do Ministério da Fazenda, ok? O que são? Os pronomes pessoais, demonstrativos e relativos, voz passiva, concordância, regência e crase. Gente, crase cai independente da instituição. Crase eu acho que é o favorito de todos. Pontuação, que não é muito comum ser cobrado em prova de concurso, mas na prova da ESAF pede. E coesão textual, que tem muito a ver com a parte de interpretação de texto que eu já expliquei para vocês. Então, anota esses tópicos e tenta fazer mais questões que estejam relacionadas com esses exercícios, ok? Então, vamos falar agora de matemática e raciocínio lógico. Matemática e raciocínio lógico é uma matéria também complexa na prova da ESAF, principalmente porque a ESAF faz concursos para instituições financeiras, ou seja, é imprescindível que você se dê bem em matemática e raciocínio lógico. O que vale a pena você ficar atento? Bom, as questões são de alto nível, como eu te falei. Não são questões básicas de mentiras e verdades. Você vai ter um pouco mais de complexidade, vai ter que exercitar um pouco mais aqui sua cabecinha. Mas para te ajudar, eu coloquei os temas mais recorrentes que são cobrados nas provas. Olha aí, lógica de argumentação, problemas de verdades e mentiras, determinantes e probabilidade condicional. Esses temas que eu coloquei na tela são os temas que são mais cobrados em provas da ESAF, não necessariamente em provas do ATA, ok? Conhecimentos de informática. Conhecimentos de informática não é você mandar mensagem inbox para o seu coleguinha no Facebook, nem postar nada no Twitter. Conhecimentos de informática vai muito além disso. E eu acho que você vai precisar fazer um cursinho, principalmente por conta dessa prova. Porque as habilidades que a gente tem para mexer no computador, a gente que é de uma geração que já nasceu, não tem nada a ver com o que a prova vai cobrar. Ela vai cobrar de você o significado das coisas, e não como que você faz para utilizar. É claro que quando você for tomar posse no cargo do ATA, você vai ter que saber como utilizar cada coisa que eles te pediram.
mas na hora da prova não tem como ver se você tem essa habilidade. Então, o que ele vai te perguntar? O significado e para que serve cada software. Eu anotei algumas coisas de informática que eu acho que você tinha que ficar atento. Bom, a primeira delas é em relação aos significados, que foi o que eu te falei. Não importa tanto como que você usa, mas sim o significado daquele software. Qual que é o significado do Windows? Por que você vai precisar dele? O que vai ter lá dentro dele? É mais uma questão de conteúdo teórico, nem tanto prático. Outra coisa, siglas e sinais. Você vai ter que saber a abreviação de algumas coisas e principalmente as teclas de atalho. Isso é meio decoreba e eu sei que é super chato decorar, mas é bem provável que você tenha que fazer isso. Outra coisa, esse edital pediu coisas que não são comuns de serem cobradas nos editais. Por exemplo, tem banco de dados. É muito complicado pedir isso numa prova de nível médio. Eu não sei se você vai ter tanto material de referência e questões que tenham banco de dados para nível médio. Porque as questões que você vai achar na internet sobre banco de dados são normalmente para pessoas que vão fazer um curso superior mesmo e que vão aplicar isso nesse curso superior para concurso. Então, vai ser um pouco difícil, mas eu acho que vale a pena você ler alguma coisa para tentar se safar se cair alguma questão de banco de dados. Por fim, minha última dica vai a respeito do Linux. O edital não especifica Linux, mas é muito comum a cobrança de Linux em provas da ESAF. Por quê? O Linux é o sistema operacional que eles usam, principalmente no Ministério da Fazenda. Por isso que eu acho que vale a pena você ver ele, ok? Atualidades. Atualidades é uma matéria que eu particularmente adoro, principalmente com esse professor que você está vendo aí, que é o Paulo Sérgio, e eu acho ele fantástico. As aulas dele são interessantes não só para você que vai fazer um concurso público, mas também para adquirir um pouco de cultura e para a gente saber melhor sobre alguns temas. Ele dá uma visão muito importante. Mas atualidades para a prova da ESAF, no caso do ATA, não é essa mamata. Ela está cobrando temas muito específicos e que diverge muito sobre os conteúdos que são cobrados em atualidades nas provas de concurso público desse ano, por exemplo. O que eles pedem normalmente? Os eventos e os acontecimentos mais importantes em relação à economia, saúde, política. Normalmente é isso que vem no edital. Na prova do ATA, ele especificou os textos que ele quer que você leia. Vale muito a pena você procurar exatamente aquilo e ler exatamente aquilo, porque a prova não está deixando amplo o que ela vai te cobrar, ela está colocando os textos que é. Eu coloquei alguns textos que eu achei mais importantes. Olha só, você tem diversidade cultural. Por exemplo, hoje a gente está tendo vários protestos que vão reivindicando algumas questões que são apeladas pelas minorias. E ele quer que você saiba disso. No caso, um tema muito frequente, que eu acho que é provável de ser cobrado, é a questão da legalização das drogas. Outra coisa, políticas públicas. Também vem em relação à questão dos protestos. Quais são as políticas públicas que estão acontecendo agora? Como que isso pode mudar a característica do governo? Outro tema, movimentos sociais na era da internet. De novo protesto. Por quê? Os movimentos sociais tomaram uma dimensão muito maior do que antigamente. Isso, é claro, veio com o advento da internet. Então, é importante você ler alguns textos e algumas opiniões sobre as pessoas sobre isso. Tem uma outra coisa que ele pede e que é uma coisa extremamente específica, que é a norma brasileira de diretrizes sobre responsabilidade social. Isso é um arquivo do governo, não é nada que você vai achar uma opinião de alguém. Você tem que saber qual que é a norma e quais são as diretrizes que o governo tem. O último tema que eu coloquei é um tema muito recorrente em prova de concurso público, mas ele pediu as questões ambientais e sustentáveis. Não colocou esse tema geral. Quando você for olhar no seu edital, você vai ver que é um tema bem específico. E é importante você procurar esse tema bem específico, viu? Gestão de pessoas. Com certeza você já ouviu seu chefe falando, olha, trabalhe em equipe, seja mais proativo. Bom, isso tudo está no gestão de pessoas. Você vai ver alguns textos dentro de gestão de pessoas que te ensinam a ter características de liderança, proatividade. Isso é muito importante não só para o concurso público, mas uma questão pessoal mesmo. Mas vamos focar no concurso, que é o que te interessa agora, né? Olha o que eu peguei para você, que são os temas mais cobrados em prova da ESAF. Não especificamente nessa prova do ATA, ok? Porque até gestão de pessoas é uma coisa nova no concurso do ATA. Antigamente, as provas de concurso cobravam matérias mais relacionadas ao direito. Hoje eu venho acompanhando uma tendência que as cobranças elas são mais centradas ao que o servidor público vai fazer. Quais são as características que um servidor público tem que ter? E uma delas é a gestão de pessoas. É você saber lidar com a sua equipe e
saber tirar bons resultados daquilo. Olha os temas mais recorrentes, então. Atendimento ao cidadão, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe e resolução de conflito. Isso tudo, colega, é o que você vai fazer lá. Então, ele precisa saber se você vai saber atender as pessoas que precisam de informação. Ele precisa saber se você vai conseguir lidar com todas aquelas pessoas que estão ali para trabalhar para um único fim e, principalmente, resolução de conflitos. Que é uma tendência a ser cobrado porque as pessoas hoje estão cada vez menos aprendendo a trabalhar com outras pessoas, né? A cultura da internet, a gente vê poucas pessoas hoje. Então, resolução de conflitos é uma tendência para as próximas provas. Além disso, ele pede 2 leis bem específicas em gestão de pessoas e é muito importante que você leia essas leis com muita clareza de detalhes. Olha aí, eu coloquei na tela. É uma carta de serviços ao cidadão e o outro é a lei de acesso à informação. São leis muito específicas e vale a pena você procurar no site do Planalto. Ética. Eu sei que você é ético, mas assim, eles vão querer realmente saber se você é ético. E eles não vão perguntar o que você faria nessa situação. Às vezes até cobram, mas eles sempre cobram as coisas de forma mais específica e com coisas que sejam mais ligadas à lei. A ética nada mais é do que um conjunto de valores relacionados à moral. A gente tem uma aula com o Carlos Barbosa que explica todo esse conceito e por que hoje a gente tem que estudar ética para fazer uma prova de concurso público. Então, assiste às aulas dele para que você entenda a coisa de uma forma mais geral e não só na decoreba, tá bom? O que importa na ética? O decreto 1171, que é o decreto que vai cair para você. Então, depois que você entender o conceito de forma geral, lê o decreto e vê que as coisas estão mais exemplificadas lá. Faz exercício também, porque vai te ajudar. Porque é meio difícil você saber. Como assim? Como que eles vão saber se eu sou uma pessoa ética? Então, pratica, pratica e pratica. Administração Pública Brasileira. O que é isso? Na prova de 2012, ele pedia para você gestão pública, tá lembrado? Então, tem a ver gestão pública com a administração pública brasileira. Só que eu acho que a administração pública brasileira engloba outras coisinhas. Tem o Rodrigo Borges aí falando do meu lado, e ele é um ótimo professor, porque além dele ter muito conhecimento, ele tem uma vivência na prática. Isso vai te ajudar muito, porque ele vai te dar algumas noções de como que isso pode ser aplicado na prova. O que eu anotei para você? Primeiro, o que costuma cair, que é a administração estratégica. A gente vê isso muito quando a gente faz um curso superior hoje. Todo curso superior que você vai ver, você tem que ter um planejamento estratégico. Mesmo se você faz educação física ou até direito, você precisa aprender sobre planejamento estratégico. E isso também é uma cobrança. Mesmo que esse edital seja para nível médio, eu acredito que muita gente já tem curso superior e às vezes está até estudando. Então, aproveita esses conceitos que você está aprendendo na aula e tenta aplicar na prova de concurso público. Se não tiver, não tem problema, só assistir as aulas lá do Rodrigo Borges, ok? Além disso, a administração pública brasileira pega uma outra disciplina, que é direito administrativo. E eu anotei para você aí as coisas que são mais comuns de serem cobradas na prova de direito administrativo. Todas são relacionadas à administração pública, que é quais são os poderes que eu tenho lá dentro, como que funciona, desconcentração, descentralização. É muita coisa, colega, mas a gente tem a Alessandra Mara, que é maravilhosa nisso e vai te ensinar muito sobre isso, beleza? Além disso, eu anotei 3 coisinhas que estão explicadas lá no seu edital e que são muito específicas. E essas coisas específicas sempre têm uma grande possibilidade de cair em prova da ESAF. Então, anota isso e estuda de cabo a rabo. São medidas organizacionais para aprimoramento da administração pública federal. O outro é um manual de orientação para arranjo institucional de órgãos e entidades da administração pública federal, muito específico, né? E o último é o manual técnico de orçamento, que você precisa saber, afinal você vai lidar com um orçamento do país inteiro, né? Não só o do seu bolso. Eu anotei para você algumas partes que são comuns para cair em concursos a nível federal. Olha aí, tá tudo na tela. A primeira coisa é, ESAF cobra lei seca, não esquece disso. E além de cobrar a lei seca, às vezes ela costuma cobrar a jurisprudência do STF. Então, fica atento nessas 2 coisas. O que você deve se ater? Onde você vai achar as informações sobre o regime jurídico do servidor? Você tem algumas coisas na Constituição Federal, que vai estar entre os artigos 37 e 41. Você vai ter também a própria Lei 8.112, que vai ter as normas e os regulamentos. E você vai ter algumas outras leis que explicam itens específicos. Por exemplo, a improbidade administrativa, que é o que você não deve fazer, tá bom?
E aí, gente, gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado, mesmo sendo um conteúdo extremamente específico, mas eu acho que isso pode te ajudar muito. Anota tudo que eu falei e foca nisso no seu edital. Foca nisso e estuda bastante. Eu tenho certeza que você vai conseguir passar nessa prova. E o mais importante, clique nos outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado, clique em gostei também, comenta aqui o que mais você queria saber, eu posso voltar e gravar um outro vídeo. E é isso, se inscreve no canal para acompanhar as novidades, tá? Beijo, gente!